Vamos dar uma boa noite aqui à minha amiga de muitas décadas, estudamos juntos no Marista, eu dava cola a ela, dava Carlão. Precisa falar desse, muitas, eu achei desnecessária. Mas essa situação de recordar é viver, muitas décadas, muitas. Eu não sei, acho que você estudou com mamãe, foi comigo não. Com sua mãe? Foi comigo não, gente, muitas décadas. Pois é. Você deve ter estudado com TP para fazer tantas décadas assim. Não tá aqui emprestando charme, talento dele. Só você para fazer essa aí e trazer ele aqui, que ele só vem aqui aos sábados, que sábado aqui a mordomia é grande. Que programa maravilhoso. Serviço do Copacabana Palace aqui com o TP na Mas ele merece pelas muitas décadas que está ao seu lado. Tá vendo aí? Olha só. Micala, você já foi deputada estadual, você foi vice-prefeita, você foi prefeita, depois saiu da vida pública, depois voltou para o mundo empresarial, hoje é CEO dos maiores grupos de comunicação, tem a Ponta Negra de Comunicação, afiliado do SBT aqui no Rio Grande do Norte, e também acumula a missão de gerar um reposicionamento da empresa em meio a um mercado de transformação digital. Como é que anda a vida de Micarla empresária? Nos conte um pouco aí. Filhinho, tu não anda tão maravilhosa quanto a sua, porque você é o meu ídolo, né? Você é o concurso, na questão de sistema de comunicação, gozadora, de saber ganhar dinheiro, sabe? Esse alguém é Filhinho Filho. Fale pela boca de um anjo, não tô tão assim, mas realmente, o sistema Ponta Negra, eu tô com essa missão, né? De como CEO do sistema, a gente tem aí a TV Ponta Negra, que é uma das principais emissoras afiliadas do SBT, é uma das 5 maiores audiências do SBT no Brasil e a gente tem muito orgulho. Tô aqui com o Georgia, que durante tantos anos emprestou, né, a sua referência como jornalista ao Jornal do Dia, programa que eu apresento agora, programa que eu criei lá em 1900 eu acho que era mamãe, né? Era eu. Mas, né, lá tá entregando, eu tô entregando, gente. 25 anos de Jornal do Dia. Então hoje, graças a Deus, a gente tá bem posicionado, como eu disse, como uma das 5 principais emissoras do SBT no Brasil. Não é fácil, Filinto. Você sabe que num tempo como esse de hoje, ser empresário da comunicação, com tanta gente, né, que acabou se tornando, querendo ou não, concorrentes nossos, principalmente os blogs, né, o streaming, mas a cada dia eu acredito muito na nossa reinvenção, mas sem perder o nosso DNA. Eu acho que o DNA, e é tão bom quando, por exemplo, hoje eu vejo o SBT Nacional, que tem uma história parecida, né, porque aqui Carlos Alberto criou o SBT Nacional, Silvio Santos só teve filhas mulheres, Carlos Alberto só teve filhas mulheres. Então a gente troca muita figurinha, né? Lembrando que a Ponta Negra foi a primeira emissora comercial local, geração local, foi a TV Ponta Negra. E tem mais, né? O nosso elo com a SBT é porque nós fomos a primeira emissora a entrarmos no estado e não entrarmos com a Globo. A gente entrou com a SBT, assim, até hoje não existiu outra emissora que fizesse isso. Então gerou um vínculo muito forte entre o meu pai e Silvio, e hoje nós temos esse vínculo também com as Abravanel, né? As Souza aqui no Rio Grande do Norte, as Abravanel, até Dani esteve aqui com a gente em janeiro visitando a empresa. Foi, eu vi pelo Instagram. Você viu? E aí eu falei pra ela, Dani, olha aqui pra gente. Nós somos vocês amanhã, né? Legal. Então olha, porque com certeza tem muito embate, tem muita dificuldade, e sem mimimi pelo fato de ser mulher, papai sempre dizia assim, filha, ninguém vai comprar comercial na TV porque você é mulher, tô com peninha, vou ajudar as meninas de Carlos Alberto. Não, seja boa, ou melhor, seja melhor que qualquer homem, e ninguém vai ter coragem de te dar um não. E é isso que a gente vem buscando, né, a cada dia, e hoje eu vejo o sistema Ponta Negra, hoje nós somos realmente, pelos números, nós somos o maior sistema de comunicação, a TV, a rádio, o portal, as nossas redes sociais, e é muito bom, viu, Filhinho? Dá uma sensação assim de dever cumprido, Micala, mesmo. Vocês é um grupo de comunicação que mais gera emprego para jornalistas. Para jornalistas, nós somos o maior empregador de jornalistas. Hoje o grupo tem aí 150 colaboradores, sendo que 44 são jornalistas formados.
formados, com formação na universidade, seja o FRN, o NP ou qualquer outra, mas são jornalistas, são 44. Tomou gosto pela vida empresarial, assim? Eu amo o que eu faço, amo o que eu faço, é muito bom. O coração é grande, tem outros amores também, fora o... Tem meu marido. Não, seu marido tem meu marido, que eu casei agora em janeiro, meu marido. Tem meus filhos, isso. né? Meus filhos, meus 2 filhos, Calice está passando férias. Eu tenho um orgulho tão grande dos dois, que os dois conseguiram, através do futebol, ganharem bolsas de estudos. Hoje os dois estudam nos Estados Unidos. Calice faz jornalismo, Theo faz economia. Um vai cuidar da empresa e o outro vai gastar, né? Porque jornalismo, né? Administrar o dinheiro da empresa. Jornalismo é pra gastar. E aí, Theo faz economia, então eu acho que ele vai segurar. Mas eu tenho muito orgulho, inclusive os dois, junto com as minhas sobrinhas também, meus sobrinhos, a gente já tá na preparação, como empresários, a gente já tá na preparação da terceira geração, né? Opa, para sucessões, né? Me dar o gancho aí, com da toda terceira a sua geração aí de ordem empresarial, essa sucessão está bem ordenada, bem estruturada no grupo? Sim, a gente... Já está lhe gerando disponibilidade de tempo de pensar outras coisas, não? Outros projetos? Sempre. O Filinto, pelo amor de Deus, eu daqui a 5 anos, eu faço 60 anos, eu tô há 38 anos trabalhando. Eu mereço, acho que eu mereço um tempo de férias, né? Mas não é o que a gente escuta por aí, não. Não, tá falando em férias, tempo de férias. Meu filho diz: mãe, você acha que você vai deixar de trabalhar? Mas entenda, desde os 17 anos eu trabalho, Geórgia, desde os 17 anos. É tempo demais. Eu tenho todos os dias, entre o programa de rádio que eu termino e o programa de TV que eu começo, entre o Conexão e o Jornal do Dia, eu tenho exatamente 20 minutos. Então é cronometrado. Corrido. São 8 a 10 minutos para almoçar, eu tenho que trocar de roupa, eu tenho que arrumar cabelo, então assim, é uma vida muito corrida. E eu sou CEO da empresa, então eu coloco sempre que os valores da empresa, a missão da empresa, eu sou a guardiã. Então, como guardiã disso, sou eu que tenho que ter, sempre olhar para frente. Hoje, por exemplo, a gente já está totalmente posicionado na nossa empresa em relação à visão da empresa para os próximos 5 anos, aonde nós queremos chegar daqui a 5 anos, né? Eu quero ser igual a Filinta. Eu não sabia que Micaela tava com um talk show, não. Tem piada aqui, não sabia, não. Olha, Olha, falando dos jornalistas, quero mandar um beijo especial a 2 grandes amigos. Aliás, tenho muitos amigos do tempo que passei na TV Ponta Negra. Está aqui na audiência o Miqueias e o Vitor Soares. Gente, Miqueias e Vitor acompanhando o nosso programa. Miqueias é um querido. Você sabe que muita gente acha que ele é meu filho, né? E não adianta, porque às vezes as pessoas vão me dar entrevista lá na rádio e chega e diz: não, então, porque sua mãe... Aí eu digo: ele não é meu filho, tipo, ele não é... Não, mas eu jurava que era. Eu acho que a sintonia, quando a gente encontra um partner, assim, para apresentar um programa, acaba sendo uma sintonia tão grande, né? Sim. Que você acaba, parece que ele é filho, mas não é. Um beijo, viu, Miqueias? Um beijo, Vitor. Estão na audiência. Que coisa boa. Carla, vou fazer uma pergunta ainda relacionada ao jornalismo. Circularam notícias, informações de uma mudança na linha editorial do próprio SBT e que isso teria sido passado para as afiliadas numa tentativa de deixar o jornalismo, nas palavras, menos sensacionalista, ter mais notícias positivas, um jornalismo mais leve, claro, noticiando os fatos, mas de uma forma que saísse dessa prática, assim, muito mais do jornalismo policial. Isso já chegou aqui ao Rio Grande do Norte? Sim, a gente, o interessante, a tecnologia, ela promove coisas que antes a gente não tinha, do tipo, nós temos reunião com a CEO do SBT, que é Daniela Bravanel Dani Beirute, e a gente tem reuniões constantes com ela, as principais emissoras afiliadas do SBT do Brasil com ela. E na última semana nós tivemos uma outra reunião, porque o que Dani mais tem falado é de que o nosso DNA, não adianta a gente querer mudar. O nosso DNA do SBT é DNA de família, é DNA de alegria, é DNA de coisas boas. Então, a gente, o pai, por exemplo, e a mãe, deixa o filho diante da tela do SBT e sabe que não vai ter nada que agrida
vida aquela criança, que mexa, não vai ter nada desse sentido. Então, Dani tem falado muito a respeito, Georgia, te respondendo, dessa questão do jornalismo, que a gente vai fazer jornalismo de cidade, de comunidade, de serviço, ajudando a população com menos sangue. É isso que ela tem colocado bastante. Ela diz, olha, sangue deixa para os nossos concorrentes, a gente nunca foi nesse padrão e não adianta a gente querer mudar a nossa essência fazendo esse padrão, não vai caber. E ela tem falado muito que já é algo que a gente, enquanto TV Ponta Negra, Georgia que trabalhou na TV sabe disso, é algo que é sempre aquela faca de dois gumes, porque a população, o público, a sensação que dá é que eles gostam de assistir esse tipo de coisa, mas não é, porque na hora que a gente oferece um outro produto, eles compram outro produto. Não quer dizer que a população, que o telespectador goste de sangue, muito sangue, é porque, como dá audiência, é tudo que se oferece. Mas se você oferece um outro conteúdo, um outro produto, certamente a população entende, o telespectador entende, o ouvinte entende, e mais do que qualquer coisa, Filinto, você que é um empresário da área da comunicação, você sabe que o nosso negócio hoje não é só a gente colocar uma rádio no ar, uma TV no ar, é um conteúdo. Total, Nós somos provedores de conteúdo. Eu tenho sempre dito à minha equipe que é como uma Coca-Cola. A Coca-Cola, você pode tomar uma Coca-Cola numa lata, numa garrafa de vidro, numa garrafa PET, você pode chegar no squeeze, você pode chegar nesses restaurantes fast food e colocar ali na máquina. Vai ser a mesma Coca-Cola. Você vai consumi-la só em locais diferentes. A mesma coisa serve hoje para o nosso produto comunicação. Você pode consumir a 98 aqui no YouTube, no Instagram, onde quer que seja. Sim. O que importa é que a gente entenda que nós, enquanto veículos de comunicação tradicionais, nós temos algo que, por mais que os novos que estão chegando, eles busquem, mas tem algo chamado tempo de convivência, de intimidade com o público, e isso gera muita autoridade sobre o que a gente faz. Então, nós, veículos de comunicação de massa tradicionais, eu vejo muito essa importância da gente gerar conteúdos com identidade, com autoridade, com veracidade. Muitas vezes sai alguma coisa no outro veículo de internet e as pessoas dizem, deixa eu checar ali no veículo que eu conheço, deixa eu checar na rádio, deixa eu checar na TV, porque é isso, é exatamente uma relação de relevância, né? De relevância, e cada vez mais a gente tem trabalhado isso no Sistema Ponta Negra, e a nossa missão é muito simples, é conectar pessoas e transformar vidas através da comunicação. Conectar pessoas. Essa reportagem conectou pessoas? Legal. Transformou vida? Legal. Então, é mais simples. Eu acho que quando a gente sabe onde a gente quer chegar, é mais simples, e é isso que eu tenho feito no meu dia a dia no Sistema Ponta Negra. Pegando novamente o gancho, aonde quer chegar, ex-prefeita Micarla de Souza, ex-deputada, seu nome... Ai, lá vem. Não, vamos falar quem precisa colocar os pingos nos is aqui. Seu nome voltou a ganhar... Pingo nos is não é na outra emissora? É na Jovem Pan. É na Jovem Pan, né? Tá aqui do lado, né, irmã? Tá do lado, tá. Mas vamos lá, Micarla. Seu nome voltou a ser ventilado como um possível retorno à política, com uma candidatura aí a deputada, ou não sei, aí ele pergunta deputado estadual ou federal, e esse assunto foi ventilado por 3 fontes diferentes e 3 contatos diferentes. Aí eu começo lhe perguntando, a empresária CEO Micarla pensa ou cogita a possibilidade de voltar ao mundo da política? Vamos começar do começo? Eu vou começar do começo. Eu lembro que meu pai, ele dizia uma frase que era bem característica dele. Quando ele perdeu a eleição, a gente falava, pai, porque você é ex-político. Ele falava, Micarlinha, minha filha, entenda. Não existe ex-político. Existe político sem mandato. Existe político sem mandato. E eu vou dizer com toda a honestidade, desde que eu saí da prefeitura em 2013, finalzinho de 2012 para 2013, eu nunca deixei a política no sentido da política, não uma política partidária, no sentido partidário, mas sim na política que transforma vidas, porque é para isso que a política existe. Então, em 2016, eu fui ungida missionária,
E desde 2016 eu tenho um trabalho no campo que eu não preciso ficar expondo para ninguém, mas foi de alguma forma a minha forma de poder sentir, sabe meu coração assim, quentinho. Exercer seu ente político. Exercer isso. E eu brinco dizendo que eu sou do PRD, Partido do Reino de Deus. Porque no fundo toda missionária e todo missionário faz isso. A gente vê o problema daquela população, a gente vê o problema daquela comunidade e a gente tenta fazer o quê? Tenta trazer solução. Mas a solução, eu entrei em 2016, eu comecei a trabalhar com amigos meus no Seridó, bem no Polígono das Secas. Comecei pela Paraíba, trabalhei ainda 2 anos na Paraíba como missionária, na região do Curimataú, paraibano, e ali eu conheci pessoas que faziam um trabalho, missionários cristãos, que faziam um trabalho trazendo água, levando água. Naquela época, Filinto, naquela época já eram 6 anos de seca, não caía uma gota d'água. Era uma coisa tão surreal. Me lembro a primeira vez que eu fui em Picuí, me deram uma garrafa de água, de PET, e disseram pra mim assim: missionária, essa água aí é pra senhora tomar banho. Eu ia passar 2 dias lá. Essa garrafa é pra senhora tomar banho. E aí eu fiquei assim, meu Deus, como assim? 1,5 litro de água ali, mas era assim, era até a forma deles dizerem: a gente tá com a senhora, a gente tá aqui, a gente tá, de alguma forma tem aí alguma água. E é tão surreal que a gente que mora nas capitais, que abre ali, que tem água, ninguém não tem a falta d'água, não tem noção de mencionar o que ela é verdade. Teve uma vez que eu fui levar comida, era período de dezembro, eu me lembro demais, Ana, lá em Poço de Serra, já no sertão do Rio Grande do Norte, e eu cheguei, a gente fez ali a igreja, né, eu como missionária com vários outros missionários, a gente foi fazer entrega de comida, de cesta básica, e eu vi que ela ficou me olhando assim, deixou a comida lá na mesa, na sala. E eu falei: Ana, eu não sei, você não gostou? O que foi, né? O que aconteceu? Aí ela disse pra mim assim: missionária, é forte. Ela disse pra mim assim: missionária, é porque eu não tenho água pra cozinhar. Ave Maria, meu Deus. E entre beber água e cozinhar, eu prefiro comer alguma coisa que eu vá ali no fogo e torre, e faça, enfim, assado, mas eu não tenho como. Aquilo me doeu de um tanto. Ela falou pra mim assim, isso era dia 26 de dezembro, inclusive o dia do aniversário do meu pai, e ela falou pra mim assim: porque agora, na noite de Natal, a minha filha pediu assim: mãe, eu posso tomar banho? Eu posso tomar banho? E ela disse: não, filha, porque senão a gente não tem como beber água, então vamos dormir. E isso foi tudo, assim, sabe, uma série de contextos. E eu me lembrava do papai, porque meu pai foi o cara que fez um dos maiores movimentos, que era o SOS Seca. E papai dizia pra gente... Também nas enchentes também. Nas enchentes, o SOS Chuvas. Isso. Na falta e no excesso. Na falta e no excesso. E meu pai dizia muito: filha, eu me lembro de uma vez que ele foi pra Currais Novos, e ele chegou daquela viagem, e eu falei: e aí, pai, como é que foi? Ele chorava igual um menino. E ele disse pra mim: de que adianta? Eu levei comida, eles não têm água para cozinhar comida. E lá em Ana, lá em Poço de Serra, foi como se eu me lembrasse a mesma hora. Fez conectou. Não pode. Então, desde 2016, como é que eu, enquanto missionária, como é que eu funcionava? Eu via o que estava acontecendo e a gente ia nas igrejas, principalmente de fora do Brasil, da França, da Alemanha, e a gente conseguia recursos e colocava o poço. Como é o nome do partido que você falou? PRD, Partido do Reino de Deus. Partido do Reino de Deus. Isso aí eu já entendi, beleza e tal, mas quero compreender melhor o seguinte. Mas aí, Filito, aí entrou a questão da TV. A gente ficou fora da TV durante 7 anos. Georgia estava lá, Georgia sabe como é que foi. Quando eu saí da prefeitura, muita gente dizia: essa daí tá com hotel em Portugal, essa daí levou tudo da prefeitura. E a gente teve uma dificuldade tão grande, mas tão grande, que a gente teve que vender a empresa. Porque a gente não tinha coisas básicas assim. E as pessoas dizendo: ela tá morando em Portugal. E eu sofri com a síndrome de pânico violenta. Eu passei quase 3 anos dentro de um quarto. Eu passei quase 3 anos tomando remédio controlado. Mas Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, a misericórdia dele é tão incrível, que as pessoas que compraram a empresa ficaram bilionários na época da Covid e tal, e não tinha mais graça a TV. Foi quando eles decidiram repassar, quer dizer, voltar
quitar pra gente comprar. Estamos agora, mês que vem é o último mês de pagamento, são 4 anos. Acho que Georgia lembra quando a gente entrou, 4 anos. E o que foi que eu fiz? Eu já era missionária. Eu já estava no campo, eu já fazia esse tipo de trabalho levando água, levando poço, barragem. Foi aí que a gente viu em poder construir os poços com recurso da própria empresa. Então hoje quem faz os poços é a empresa através do projeto Ponte da Vida, que foi um projeto ainda sonhado pelo meu pai, que era para levar água para as pessoas, e hoje a gente faz esse trabalho e é incrível, porque os funcionários da empresa, os colaboradores, eles amam ir com a gente no sertão, eles amam estar ali vendo que os recursos que entram na empresa, eles têm uma razão. Eles não é, a gente se coloca muito como mordomo do céu, a gente recebe do alto para entregar aqui no lado, a gente recebe e entrega. E isso tem feito assim a alegria, a nossa alegria da nossa família, das nossas gerações, meus filhos, minhas sobrinhas, meus sobrinhos amam estar lá, os colaboradores amam estar lá, porque a gente tem um propósito a cumprir com a empresa. Carla, isso aqui tá bem entendido aqui. Deixa eu pedir licença. Diga. Tá, como vocês querem falar de política. Como missionária, como empresária, como cidadã, tem essas ações. Mas dentro desse propósito que você coloca aqui na bancada de ajudar, o retorno à política poderia render frutos, um alcance maior desse trabalho? Georgia, hoje, o que eu posso te dizer é que hoje, esse meu lado, eu acho que está muito bem acalentado com o que a gente faz. Eu acho que hoje é óbvio, eu olho muitas vezes, eu estava até dias atrás conversando com o Tiago e falando para ele, Tiago, tem algo que me inquieta e me incomoda muito na política do Estado. Porque nós fomos o Estado que pôde, a primeira mulher no Brasil votou, nós tivemos a primeira prefeita, mas hoje, nos dias atuais, o Rio Grande do Norte nada mais é do que um grande cemitério de reputação de mulheres políticas. Qual é a mulher política que consegue ter uma vida longa? Vamos combinar? A gente olha uma mulher como Vilma. Gente, eu sou fã de Vilma até hoje, sempre fui eleitora dela. Quando ela, depois de tudo que aconteceu, eu estava lá orando junto com ela. Mas o que eu fico indignada é que depois de tudo que Vilma fez para o nosso estado, depois de tudo que ela abriu, a forma, sabe? A forma incrível como ela fez, ela terminou no ostracismo como vereadora de Natal. Aí agora o problema é, vamos botar Ponte Vilma de Faria. Para, ela não precisa de nome de ponte, ela precisava ter sido reconhecida pelos políticos e pela população por tudo que ela fez, mas é mais fácil enterrar. É mais fácil colocar reputação, não, porque o filho fez isso, porque não sei o quê. Vamos aqui enterrar Vilma. O que aconteceu comigo foi a mesma coisa. Não importa se eu construí 57 escolas, não importa se eu entreguei aí 2 UPAs e uma já ficou com dinheiro, não importa se eu acabei e erradiquei 7 favelas em Natal, 3.500 pessoas. Você vê favela em Natal? Não, por quê? Porque foi erradicada lá em 2010, 2011, 2012. Adianta? Não, porque a pessoa foi, como a minha gestão, nós demos um plano de cargos e salários para 26 mil servidores. Mas adianta de quê? Não, Carla, menino, era tanto buraco na cidade. Peraí, cada buraco que tinha na cidade pegava uma foto minha de campanha, tudo orquestrado, e botava o buraco da prefeita. Eu nunca vi, depois de mim, ninguém colocar o buraco do prefeito. Por que bota o buraco da prefeita? Então, quando a gente vai olhar a reputação, não adianta, é como se não adiantasse apenas tirar a mulher da política, uma líder política. É matar a reputação dela. Nós somos um cemitério de reputação de mulheres políticas. Deixa eu pedir licença, Micaela, que a gente tem que fazer um anúncio do adiamento da Voz do Brasil, e eu volto lhe perguntando se alguém andou lhe procurando para conversar política. Eu quero saber isso aí detalhado já no nosso retorno. Vamos lá. Micaela de Souza, direto ao ponto. Você falou do PRD, né? Partido do Reino de Deus. Alguém andou lhe procurando, oferecendo ficha de filiação partidária de outra agremiação, fora essa do PRD? PRD, minha ficha de filiação tá lá no céu. Aí, não, tudo problema bem. É que aí para abonar aqui na terra. Não, mas vamos aí lá. Aí algum é complicado. partido andou lhe procurando? É que a informação que chegou jornalisticamente falando aqui, que você teria recebido 3 convites distintos. Olha,
Filinto, você não quer perguntar não, Thiago? Já. Não, até agora não Você não quer perguntar não, Darlan? Você também não quer perguntar não? Estamos aprendendo. Gente, é porque assim, realmente eu não imaginava que a entrevista de Kelps fosse dar uma repercussão tão grande. Porque eu tô no meu lugar, eu tô ali vendo as estratégias da empresa, eu tô ali trabalhando enquanto missionária. A gente tem agora 2 postos a mais agora, nesse mês agora de maio e junho, para levar pro sertão. A gente tem vários projetos acontecendo simultaneamente na empresa. Ele já fica olhando pra minha cara. Tem vários projetos simultâneos. Mas ele procurou e conseguiu achar espaço na sua agenda para tratar disso? Não? Do nada aparece essa história. Do nada aparece essa história. Do nada, eu vejo, o pessoal começou a me mandar, Micarla, olha aí o que Kelps falou e tal. Eu disse, gente, porque assim, vamos pontuar, Kelps foi o meu secretário da CEMOB. Na época não era STTU, a gente mudou o formato por causa da Copa, porque muita gente talvez não lembre, mas quem assinou tudo, projeto, quem iniciou e quem conseguiu os 2,5 bilhões de obras para a Copa em Natal fui eu. Então, todo o processo lá de trás veio a partir da minha gestão. E aí, Kelps, como ele era da mobilidade, então todas as vezes que a gente ia em Brasília, ele estava junto, mas desde 2012, nunca mais eu, assim, tive contato com ele. De repente, eu vejo, o pessoal começou a me mandar parabéns pela sua audiência, porque realmente a audiência de vocês é grande, né? E aí, eu tô até pensando eu tenho que, não vou ter não, eu pensando, eu tenho que botar um programa, não vou, porque senão Filinto, Geórgia e Thiago estão muito bem, eu não tenho nem como colocar um programa neste horário para concorrer. Mas, voltando ao ponto, até que horas mesmo aqui? Calma, tem só meia hora. Tem só meia hora aqui, mas se não andar da carruagem, não vai conseguir extrair 2, 3 perguntas suas. Não tô aqui doidinho aqui. Mas Kelps, ele procurou ou não? Não, existe convite, Micarla, de partidos? Aí Kelps veio e falou tudo aquilo e foi assim, aí a partir dali o meu telefone não parou mais, e olha que eu fui com meu marido, a gente foi passar final de semana no sertão, porque pra mim... liguei na sexta-feira. Você me ligou na sexta, eu tava indo... Vocês estavam indo, né? Eu tava indo pro sertão, porque já fazia o quê? Quase 4 meses, e eu não consigo passar tanto tempo sem ir lá, sem levar a palavra, enfim, sem estar falando do amor de Deus para aquele povo. Mas, depois dali, aconteceu de pessoas virem, de pessoas... Eu confesso, Filinto, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que eu não tô nem acostumada com isso, mas porque passou, sabe aquele, foi um rio que passou em minha vida, foi um rio, assim, eu não tenho ainda, como é que faz para fazer isso? Como é que faz, assim, a engrenagem para mim é estranha hoje. A minha engrenagem é a minha empresa, a minha engrenagem é eu ser missionária, ser esposa, ser mãe, né? Filhos morando fora. Tem muitos desafios aí, como a gente falou. Você não corre de desafio. Sua característica não é de correr de desafio. E nem também de dispensar acúmulo de novos desafios, ou seja, você topa a luta. A minha pergunta é, fora Kelps, procede que Álvaro Dias contactou você também e já tiveram uma conversa de ordem política? Não, isso daí, pronto, parou. Agora foi assim, e Kelps e ponto. E Kelps e ponto? Não, Tiago... Eu vou tentar ir pro outro... Deixa eu te falar, porque não adianta, não é algo que eu queira colocar agora lenha na fogueira, não é algo que agora, assim, da noite pro dia pronto, Micarla tá tendo uma vida, Micarla trabalha todos os dias na rádio, na TV, tá ali, Micarla final de semana tá pregando isso aqui, aquilo. Aí não, agora vamos... Não é assim. Quem tá mandando a mensagem aqui é Rudimar Ramon com o seguinte ponto: no Agreste cresce o interesse de lideranças políticas em defender a candidatura de Micarla de Souza, deputada federal. O nome dela é em crescente. Aqui Rudimar Ramon no meu WhatsApp. Muito obrigada, Rudimar é um amigo querido, nem vale, porque ele é amigo. Eu vou aqui tentar pegar por outro ponto, por um ponto mais de uma visão. Gente, inclusive você falando... Meu ex-argumento marista não está servindo de nada. Vamos ver se pelo ponto talvez de umas questões, como você fala do Partido do Reino de Deus, a gente faz a menção também às missões e também as questões de restituição que eu acho que tem a ver com Deus na sua vida, né? Vamos colocar desse seguinte ponto. Eu acho que você tem a questão política, no qual, né, houve uma destituição, você sabe disso. A gente já conversou bastante sobre isso. Eu acho que há uma restauração na questão
questão empresarial, porque vocês retomam a empresa, você vem novamente nesse processo, você tem também as suas questões pessoais e social, que eu acho que nessas questões também de missão, ou seja, tem toda uma restauração sendo colocada. E falta um ponto e uma chave que seria a questão política, de ser retomada na sua vida, até como uma forma de uma alternativa, né, de uma missão que ser dada, para você também reparar pontos, não que isso que eu diga que você precise reparar, mas eu acho que pode ser uma forma, e aí eu pergunto, essa pode ser também uma chance que você vê nisso, de provar novamente uma Micarla que realmente tem a condição de fazer, como você disse, pelas várias escolas que você fez, pela questão da Copa do Mundo que você conseguiu trazer, etc. Você encara isso também como uma possibilidade, uma chance disso acontecer? E só complementando o que ele disse, tem um outro aspecto também. Complemente, Filinto. Hoje, um mandato e o potencial de um deputado federal, por exemplo, inegavelmente tem uma outra envergadura, o que cruzaria com os seus novos princípios adquiridos e relevos que você passou a priorizar na sua reconstrução de vida pós esse cenário político que Tiago colocou. Olha, vou voltar, vamos pro começo? Vamos pro começo? Porque quando eu saí da prefeitura, eu saí doente, eu saí divorciada, eu saí falida, eu saí descredibilizada, acabou tudo. Tudo que eu achava que era tudo, não tinha mais. E a partir dali de 2013 foi uma reconstrução total. Eu tô aqui com duas pessoas que acompanharam em loco. Tô aqui com o Georgia Neri, tô aqui com o Jean Fernandes, que acompanharam em loco toda essa situação, todos os problemas, as carências, as dores, as dificuldades, os medos, os traumas. E assim, foi muito difícil. Eu não digo que foi difícil, mas tudo eu creio. Olha, Deus não escreve nada por linhas tortas, tá tudo certo. E tinha que dar tudo errado para dar tudo certo. Porque tudo que eu achava que era tudo tinha que ser desconstruído para construir uma nova Micarla, uma nova situação, sabe? É tudo novo na minha vida. Eu às vezes fico pensando, gente, como é que era antes? Porque não dá mais liga, não tem mais. E lógico que nesse não dá mais liga, hoje eu me tornei mesmo uma servidora do céu. O que eu sinto no meu coração, o que eu vou para minhas orações, boto meu joelho no chão, acordo de madrugada, clamo ao Senhor e sinto no meu coração, pode ter certeza que eu não volto atrás de desafio nenhum. E isso responde muito a Filinto, porque se eu sentir dentro do meu coração, se eu me sentir assim, ei, eu sinto que essa é uma missão que eu tenho que ir, eu não vou ter medo. Agora, nesse momento, dia 20 de maio de 2025, eu não senti isso. Eu vou continuar tocando minha vida como eu venho tocando nesses últimos 13 anos. Da mesma forma. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Como a gente colocou no seu histórico político, você foi vice-prefeita, depois foi deputada estadual, para depois se tornar prefeita. Quando você era deputada estadual, você tinha esse mesmo sentimento da sua relação com a política? Eu acho que quando eu entrei na política, eu entrei muito mais pelo meu pai do que por mim. Era muito mais assim, eu tinha algo dentro de mim que era não deixar o meu pai ser prefeito de Natal. Nunca permitiram, nunca deram uma legenda para ele ser prefeito. Eu vou fazer isso por ele. Eu tinha isso dentro de mim que era como se fosse, sabe assim, uma restituição para ele. Eu vou entregar. E todo o meu processo de vice-prefeita, 2 anos depois, deputada mais votada de Natal, a 7ª mais votada do estado, eu tive 44 mil votos, quase 43.900. Fui eleita prefeita no primeiro turno contra. Aí era o problema, né? Porque foi contra o governo federal, contra o governo estadual, contra o prefeito, contra a prefeitura, na época, era até Garibaldi, era presidente do Senado, eram muitas forças que se uniram e o povo disse, eu quero Micarla. E eu tive quase 200 mil votos no primeiro turno, 50,1% da população votou. Ali, quando eu entreguei, era tipo, poxa pai, isso daqui é para você. Eu acho que naquele momento, até pela minha idade, pela minha inexperiência, eu acabei acreditando demais nas pessoas, acabei achando que, é tão, sabe, aquela coisa, o maravilhoso mundo de Bob, que as pessoas eram boas, que todo mundo ia querer o bem da cidade. E quando eu me deparei
com aquilo tudo, com tudo que eu vi, com todos os processos que envolviam um cargo como aquele, principalmente depois que Natal foi escolhida a cidade sede da Copa. Eu me lembro que no dia, os fogos ali, aquela coisa toda, a festa em Ponta Negra, e minha tia Socorro chegou para mim e falou: minha filha, eu vou lhe dizer uma coisa, a pior coisa que podia acontecer era isso que vai acontecer. E eu, no auge da festa, assim, eu falei: como assim, tia? Ela disse: porque eles vão te tirar. Porque isso daqui, eles vão te tirar. É muito poder, é muito dinheiro que vai vir e eles vão te tirar. Coincidência ou não, eles me tiraram 9 dias antes da licitação de uma obra importante da Copa. Então, assim, é aquela coisa do tirar, ela estava certa. Tá. Ela estava certa. Mas a minha pergunta tem um outro objetivo, que a sua trajetória política, ela teve 3 fases distintas. A primeira como vice, a segunda como deputada estadual, para depois virar prefeita. Sim. A minha pergunta e o que está se ventilando é uma eventual candidatura sua a deputado federal, no caso. E a gente sabe que politicamente, ou a zona de confronto entre ser um prefeito ou ser uma deputada é diferente. Aí eu pergunto quanto a isso. Sua trajetória no tocante a deputada estadual, ela também lhe gerou decepções ou ela foi uma rotina e uma rota de prazer? Foi prazerosa? Não, foi muito tranquila, mas eu não senti assim, eu queria, até por ser, né, na época eu era superintendente da TV, da rádio, então era aquela coisa do executivo, do executar, e eu achava muito, assim, não fazia parte da minha vida. Mas essa condição a gente não tem hoje de novo, você como executivo e voltando a um processo de reconstrução. A restauração que está acontecendo. Do kit restauração a ser completado? Gente, vocês estão demais. A Rodimar emenda aqui os nomes que ele cita nomes agora do Agreste aqui, ó. Ele cita o ex-deputado de Som, cita o prefeito de Veracruz, Júnior Marchante, cita a prefeita Cauane Terto de Serrinha, pessoas que demonstraram interesse no diálogo com a possível candidatura sua. E aí eu lhe pergunto, Micarla, porque Jesus. assim, eu tô aqui só no papel de apresentar informações. Micarla, hoje até... Gente, quando foi que a pessoa foi entrevistada aqui? Foi semana passada, né? Foi quarta, quinta, não foi? Mas uma coisa interessante, Micarla, e aí eu vou lhe perguntar, acho que compartilhando um pouco do que o amigo companheiro Rodimar falou, hoje onde é que está a sua atuação? Porque assim, você tem dentro da capital, obviamente, o veículo de comunicação, onde você chega, onde você é conhecido, onde você já tem uma carreira política, mas você também já está no interior, e eu acho que dentro das suas missões, no sertão onde você tem agido. Então, eu acho que até corrobora bem isso com o Rodimar tem falado, é exatamente essa sua possibilidade dos novos territórios que você tem andado aí, e as pessoas têm tido esse contato com você. E há também no segmento evangélico uma característica muito grande de representatividade nas casas legislativas. É também dentro da comunidade evangélica que você frequenta um anseio de ter uma representante? Ai, gente. O Renato Dantas faz isso. O Rio Grande do Norte, Filinto, o Rio Grande do Norte tem quase 500 mil de evangélicos atualmente, e Micarla também se comunica muito bem com esse público hoje. Será que não seria um novo e importante nome para eles? Quem falou agora? Renato Dantas. Olha, como é que eu posso dizer? Lógico que hoje eu tô muito... Hoje não, há 10 anos que eu tô no sertão, e como eu disse, comecei pela Paraíba, eu não tinha nenhum interesse de vir para o Rio Grande do Norte por causa das chagas, das dores, das feridas, até que o pessoal que fazia missão comigo disse: não tem senso, você não está no Rio Grande do Norte com a gente, você faz na Paraíba e não passa para o Rio Grande do Norte, vamos começar a fazer missão com a gente no Rio Grande do Norte. E eu me lembro que a primeira vez, a gente trabalha muito na região do Sertão do Seridó, e no Sertão do Seridó a gente tem o mesmo percentual de cristãos evangélicos de muitos países muçulmanos. É muito pequena a taxa de cristãos evangélicos no Sertão do Seridó. Então, quando os meus pastores, quando os meus amigos, irmãos missionários chegavam nos lugares, muitas vezes levavam porta na cara, porque as pessoas não é não. Eu não quero ouvir, sai daqui, crente, não sei o que, e fechava a porta.
Quando aí o pastor que eu faço missão, meu querido pastor Rondinelli, Sófocles Rondinelli, mais difícil do que o nome de Sófocles Rondinelli, só o nome do meu... Viu, Micala? O trabalho de Micala no sertão mostra um compromisso verdadeiro com quem mais precisa. A perfuração de poços é uma ação concreta que salva vidas. Ele tá sempre do meu lado, faz 10 anos que a gente trabalha junto, foi muita poeira, muito sol, como a gente diz, no quengo mesmo, e muita poeira para se comer ali no sertão. Mas aí meu pastor, detalhe, só quem tem o nome mais difícil que ele, só meu marido, Laristone, entendeu? Sófocles, é uns negócios assim diferenciados. O sinal está a registrar a presença dele. Meu marido tá aqui, sempre do meu lado, meu filho Caliz, beijo pra você. Tá viajando, mas já perguntou se a mãe ia anunciar alguma coisa hoje, a mãe disse que não ia anunciar. Ele viu o anúncio, ele disse, mãe, o que é que você vai anunciar? Não, filho, não vou anunciar nada não, é que eu vou lá, Filinto, meu amigo de marista, aquela coisa toda, não é mamãe não, de mamãe, né, da época de mamãe. Mas voltando, o que acontece? Quando eu ia, aí pastor Rondinelli começou a dizer, vamos fazer o seguinte, pra gente não tomar a porta na cara, vamos falar, a filha de Carlos Alberto tá aqui. E era incrível, porque a gente chegava no lugar, a pessoa abria só a parte de cima, né? Dizia, diga. Aí dizia, tudo bom, é porque a gente tá aqui, nós somos da igreja e tal, e a gente quer orar, quer oração não. E aí quando ele dizia assim, mas peraí, eu trouxe a filha de Carlos Alberto. Quando dizia filha de Carlos Alberto, a pessoa na hora já abria, meu Deus, seu pai. Era incrível, porque a gente ia para lugares, olha, Filinto, a gente ia para lugares que era impossível alguém ter chegado antes. Era lugar que a gente deixava o carro lá atrás e andando, era muito quente, não chovia. Eu passei a primeira temporada minha no sertão, foram 6 anos sem chover, é muito tempo. E aí a gente chegava e alguém tinha, ei, seu pai me ajudou, olha, seu pai me deu isso, seu pai, sabe vendo essa casa, quem construiu isso daqui foi seu pai, me levou por causa que meu filho estava doente, fez isso, fez aquilo. E os políticos têm chegado, Micarla, hoje em dia nessas pessoas? Não, de jeito nenhum, não chegam. Essas comunidades são comunidades que têm 10, 20 pessoas. Político não se interessa por isso não. Político quer ir para lugar que tenha muita gente. Aí quando a gente chega nesses lugares que tem uma casinha ali, outra casinha acolá, outra lá, e a gente vai levar a palavra de Deus, pastor Rondinelli sempre diz, Carlos Alberto é o maior abridor de portas para o evangelho. Porque quando a gente fala, olha, ela é filha do senador, as pessoas abrem uma felicidade, aí a gente entra e prega e ora e pode, né, entender o que aquela pessoa está precisando. Normalmente é água, é água. Falando em água, eu quero lhe perguntar assim, dessa água poderás beber ou de forma alguma vai beber? Sempre bebe. Pelo amor de Deus, eu sempre bebo. A água é boa que só, essa água que a gente dos poços de lá. Não, água muito dos poços não. Boa. A água da política pode beber ou não bebe de jeito nenhum? Não, a água de lá sempre bebe. Tem a gente, né, tem os filtros, aqueles filtros de barro, que por sinal eu não sabia, filtro de barro é invenção daqui do Brasil, né? E aí os filtros de barro eu não sabia, e os filtros de barro, gente, tomar uma água de um filtro de barro, coisa boa. Esse final de semana, sabe o que foi que eu comi? Eu comi um bode torrado. Eu nunca tinha comido bode torrado. Peraí, calma que você eu comi um bode torrado, gente. Não faça isso com a gente, pelo amor de Deus. Micala, eu sou um sujeito curioso, aí vejo aqui Tertuliano Pinheiro, que ele não veio nem tirar as fotos aqui ontem, não deu nenhum cabimento. É verdade. Mas veio aqui com você, ele está aqui como marqueteiro já de eventual campanha política. Misericórdia, Jesus. Olha, deixa eu lhe dizer, eu quero até lhe informar que você não foi convidado para o meu casamento para você não ficar magoado comigo. De jeito nenhum. Mas a gente fez um casamento para 40 pessoas. E aí a gente fez assim, vamos convidar um primo, aí ele convidou, Tony convidou um primo, eu convidei, né, um primo. Sim. Cada um a gente foi fazendo assim. E aí teve quem é um amigo do meu pai que a gente pode convidar? Tertuliano. Então o Tertuliano não tá aqui por mim, é porque ele é apaixonado pelo meu marido. Eu quero inclusive eu quero deixar isso muito claro. Ele chama Tony de Barão, porque Tony é da família lá do Barão do Ceará-Mirim. Deixa e aí ele fala aqui, isso. Que talvez você consiga responder, que você tá danado. Eu pensava que tinha um prestígio de champanhar no seu coração, mas tô vendo que não tem nada. Olha que eu sou Santo champanhar do marista, nada, não tá valendo coisa alguma hoje. E eu fui marista também, então meu Deus, tem 4 maristas aqui. 2026, ano que vem.
Você tem alguma pré-candidatura que você tenha simpatia aí nessa composição de chapa já? Se a urna eletrônica estivesse na sua frente aqui, você teria... Sangue de Jesus tem poder. Eu sou jornalista, por certo. Eu vou dizer aqui algum voto não meu. Não pode dizer nenhum voto, nenhuma simpatia. Olha, deixa eu dizer outra coisa. Rapaz, tá vendo? Essa primeira entrevista que a gente não sai sem Não, sabe por quê? Porque eu ainda sou da época do jornalismo. Hoje em dia é assim. Você é jornalista de direita ou de esquerda, não é assim? Não, eu também sou, gente, não sou dessa escola, não. É. Eu não consigo. A gente não consegue. Não dá, não. Você é jornalista de direita ou de esquerda? Gente, eu sou jornalista. Quando eu me formei, meus mestres, Cassiano Arruda, Vicente Cerejo, Jane Vidal, Ricardo Rosado, olha, um beijo pra todos vocês. Todos mas eles não me ensinaram. Ei, você, olha, quem é de direita sente desse lado, quem é de esquerda sente desse lado. Pelo amor de Deus. Então, eu sou uma jornalista que eu posso até hoje saber, todo mundo sabe que eu torço pelo ABC porque eu não tive como esconder que eu fui conselheira do ABC 8 anos, então não tenho como esconder. Mas em quem eu voto, pelo amor de Deus, Barão, vamos precisar da sua assessoria na próxima entrevista, ver se sai alguma coisa aqui. Tá porque eu vou dizer um negócio aqui. Meu Deus, pela primeira vez a gente fica aqui. Eu aprendi, aí deixa eu dizer, 45 minutos e não consigo ter. Eu aprendi como é que Georgia falou, meu media training. Meu media training foi a Luísio Alves. Quando eu ia entrevistar ele usava o tempo todinho, aí eu dizia, mas doutor Aloysio, o senhor não me respondeu, e ele dizia assim, eu vim aqui pra falar o que eu quero, não o que você quer. Aí a gente foi aprendendo, né? Mas quer dizer que eu não respondi? Não, você sabe que não. Mas só pelo menos me confirme uma coisa só quero saber uma coisa aqui. Fala. Álvaro Dias andou conversando política com você? Não? Não. Kelps também não andou conversando política com você? Não, só não, agora já respondeu. Eu já falei. Ela disse eu já disse e aí, Kelps falou aqui, inclusive, ele veio e ele falou. Teve alguma outra conversa, algum outro político? Teve outros políticos, Tiveram mas não os que políticos. você citou, e eu não vou mais, assim. Pronto, existe um prazo para que pense, reflita, veja se vale a pena pessoalmente. Quais são os sinais que você analisar espera para poder fazer essa decisão? Qual o prazo? É simples, eu boto meu joelho no chão, eu falo com Deus, e se eu sentir no meu coração que o Senhor está falando, vá por aqui, eu abro minha Bíblia e vai ter uma resposta, é isso. Mas hoje o que eu posso dizer é que eu estou muito feliz, estou muito realizada. Tiago falou uma coisa de restituição, que eu tenho sido restituída em todas as áreas da minha vida. E na política? Graças a Deus eu tenho sido restituída em tudo na minha vida. Mas meu filho Calis me falou uma frase esse ano que, assim, eu tenho pregado muito sobre ela, que ele falou assim, mãe, não tenta arrombar a porta que Deus fechou. Então, até agora, essa porta tá fechada. Se eu sentir que Deus tá me tocando e dizendo, vá, hoje eu não dou um passo sem que eu sinta que tem ali, tá debaixo de oração, tá debaixo de jejum, e não sou só eu, porque minha família inteira, quer dizer, todas as minhas irmãs, meus filhos, meu marido, minha mãe, todo mundo tem uma fé muito grande, todos são cristãos evangélicos, e a gente não faz nada. A gente não faz nada sem orar. Então, qual é o prazo? O prazo é o de Deus. Há um tempo, em Eclesiastes 3 diz, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Deixa eu só fazer uma pergunta, Micarla, aí da ordem mais política mesmo. Muita gente fala, comenta. Você ainda vai perguntar, Não, mas eu vou perguntar uma questão. Pergunta que tá acabando. Muita gente fala, mas Micarla, teve a questão da prefeitura, etc. Direitos políticos, tudo ok. Quantos processos já vencidos daquela fase? Gente, como é que estão as coisas com relação a isso? É surreal, porque já se passaram 13 anos, eu já venci 33 processos. 33? 33 é surreal, assim. Eu até hoje, né, tenho que estar ali, meu advogado, meu querido doutor Flaviano Gama, querido demais, que sempre tá ali comigo, agora meu marido que também tá me ajudando, né, nisso, mas assim, 33 já foram, e a grande maioria esmagadora de improbidade, e eu fui provando por um a um que eu não cometi improbidade em absolutamente nada. Então, assim, eu creio muito na justiça, creio na justiça dos homens e principalmente creio na justiça de Deus, e sei que tudo tem um tempo. Micarla de Souza, você habilmente conseguiu fazer com que o tempo se esgotasse. Foi, filhinho. Microfones para a sua despedida. Quando você quiser me convidar de novo, pode convidar, filhinho. Eu preciso fazer um media trem, preciso acionar o grande Barão aqui
para me ajudar aqui na tarefa, que eu não consegui saber de nada, viu, Tertuliano? Eu termino como comecei, mas eu queria agradecer de coração, você sempre muito atenciosa, gentil, e a família toda é muito amiga, muito querida e muito próxima, e obrigado pelo gesto de vir até aqui. Microfones para as suas despedidas e os nossos agradecimentos. Ai, filhinho, então eu que tenho que agradecer a você, sabe do carinho que eu tenho por você. Eu queria muito aprender a ganhar dinheiro como você, mas um dia ainda termina com piada ao meu lado. O cabo aqui numa luta danada titânica e levando piada. Um dia eu chego lá, mas agradecer a você, agradecer aqui a Geórgia, que eu tenho um carinho gigante por Geórgia, Tiago, que meu Deus do céu, né, também, Jean Fernandes, né, que se não fosse você tirando ele de lá da minha empresa, ele ainda estaria lá com a gente, comandando as manhãs. Tá vendo, hashtag fica a dica, viu, Janzinho? Tá vendo aí? Ainda leva um carão, tá vendo? Diga, ainda tenta tirar meu funcionário daqui. Obrigada também. Enfim, eu quero agradecer a vocês, agradecer a gentileza, o respeito. Com certeza esse é um tempo muito precioso para mim. É um tempo onde Deus tem feito coisas incríveis na minha vida, onde eu estou feliz, de verdade. Tem gente que olha para mim e acha até que eu tô mais nova, mas não é. É o amor de Deus, assim, que faz com que tudo seja novo. E eu tô muito feliz, sabe? Assim, vivendo o que eu tô vivendo. E eu espero voltar aqui em outras vezes pra gente conversar sobre outros temas. Enfim, o que você quiser. Eu vou ficar nessa esperança mesmo. Pode ficar certo nisso. A gente vai chamar o Sófocles Rondinelli. Acho que ele tá sabendo mais. Eu acho que o Sófocles, ele tá pode convidado, ser um bom... Ele tá dando os parabéns pela entrevista. Ele e o Barão. Mandar um beijo a toda a turma. Obrigada pela entrevista. Matheus também tá mandando um forte abraço aqui. Matheus Pérez. Jussiara tá na audiência também. Um beijo também. Olha, um beijo pro meu pastor Renato, minha pastora Patrícia. Disseram que iam assistir, iam estar orando também, né? Para que eu falasse. As portas se abrirem com maior facilidade, né? A restituição vem na política. Eu concordo. Tá um abraço muito grande, pastor Rondinelli, enfim, para todo o pessoal da Lagoinha, que sempre me acompanha, me dá muita força. Obrigada. O pessoal da Assembleia de Deus, né? Ministry, lá em Currais também, todo mundo. Show. Obrigada, viu? Deus abençoe a todos. Micaela, eu tava calado. Ah, você ainda quer... Eu tenho língua. Mas vamos lá. Tem a sabedoria. Tenho um minuto para dizer tudo que eu tinha para dizer. Estou muito feliz de ter participado, assim, caladinho aqui no meu lugar. Já pensou, Darro? O seu testemunho de vida, o seu testemunho de fé. Eu sou evangélico, sou da Assembleia de Deus. Acompanho a sua história, assim, ao longe, acompanhando e escutando e tentando e vendo o que Deus fez na sua vida. Estou muito feliz, ganhei minha noite. Muito obrigado, Felipe, por me permitir estar aqui com vocês. O seu testemunho é espetacular. Espero em algum momento tê-la na nossa igreja. E eu gostei muito, só faltou a citação Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Amém. O que vier, você tem o nosso apoio, só pela maneira como você colocou aqui. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial na sua vida ainda. Obrigada. E pra gente também, através da sua vida. Obrigada, querido. Obrigada. Muito obrigada a todos pela audiência. Uma ótima noite. A gente se encontra amanhã. Um abraço a todo mundo. Um forte abraço. Boa noite. Obrigado pela sintonia, pela audiência. Até amanhã com mais uma edição do Repórter 98 e mantendo a esperança que um dia a gente vai pegar a Micaela aqui, ela vai responder de cabo a rabo aqui, mas vamos lá, brincadeiras à parte. Valeu, até amanhã.